Você, meu querido irmão, deve ter visto vários vídeos meus onde eu falo a respeito da maçonaria na congregação cristã no Brasil. E você não acredita, né? Não acredita. Acha que eu estou mentindo, que eu estou querendo perverter a sua fé, as suas crenças e tal. E eu entendo você, viu? Eu entendo você. Porque, veja, eu sou exatamente igual a você. Eu sou uma ovelha, sabe? Eu não sou pastor. Eu sou ovelha, sabe? Como você é também uma ovelha. Daí é aí que começam as nossas dificuldades, sabe por quê? Porque a ovelha é um bicho estúpido, rapaz, entendeu? A ovelha é um bicho estúpido. Ó, diferente, por exemplo, do tigre, diferente do leão, diferente da raposa e outros mais, que são bichos sagazes, espertos, ágeis, percebem a situação, percebem o perigo, sabem se defender, sabem atacar. Tudo que eles fazem tem uma estratégia, tem um planejamento. Já viu algum documentário a respeito de que maneira esses animais caçam as suas presas? Examine e você vai ver isso. Vai constatar essas coisas. Mas a ovelha... A ovelha é um bicho estúpido. Morrem de graça. Entendeu? A gente demora a perceber as coisas, sabe? Nós somos mais ou menos assim, quer ver? Ó, você está olhando para o bicho e você descobre, você observa, ele tem focinho de porco, entendeu? Ele tem pé de porco, ele tem orelha de porco, o rabinho dele é um rabinho de porco, ele está fazendo grunhindo que nem um porco, e você fica cheio de curiosidade, fica perguntando, mas que bicho é esse? Entendeu? Veja, as coisas estão acontecendo debaixo dos seus olhos e você não percebe. Você não percebe nada, né? Então eu vou contar uma história para você ver como eu sou igualzinho a você. Ó, não fica zangado comigo não, hein? Eu estou colocando um pouco de bom humor nas coisas que você vai ver e ouvir nos próximos minutos, tá? Para fim de aliviar um pouco as dores que você vai sofrer, viu? Bom, agora eu vou contar uma história para você, tá? Como é que eu fui parar na congregação? Eu sou presbiteriano de origem. E eu fui testemunhado a respeito da congregação por um ancião de nome Onildo. Um bom irmão, sabe? Gostava muito dele. Ele que me testemunhou a respeito da congregação. Mas eu era presbiteriano, estava na minha igreja, estava contente por lá, tudo bem, né? Só que um dia o pastor da comunidade que eu frequentava, o nome dele era Jorge, ele me convidou para atender um culto numa salinha de oração que a igreja tinha aqui para o lado da Zona Leste. E eu resolvi buscar a palavra a respeito disso. Eu disse, olha, amanhã eu te ligo confirmando se eu vou atender ou não ao seu pedido.
E de noite eu fui congregar lá na congregação da Vila Antonina. Bom, na hora da palavra, Deus levantou um irmão que eu nunca tinha visto ele na minha vida, né? E a palavra veio certinho nessa minha necessidade, sabe? A palavra veio assim na boca desse irmão ancião. A palavra dizia assim: quem é o irmão Jorge? Para dizer para o irmão: irmão, vai pregar neste lugar, vai pregar naquele lugar, o irmão vai atender esta igreja. Quem é o irmão Jorge para decidir essas coisas? Quem decide estas coisas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é que tem que guia os seus servos. E eu saí impactado, sabe? Falei, nossa, falou até o nome do pastor. Que coisa tal. No dia seguinte, né, eu não fui atender essa reunião, esse culto, né? Porque eu ouvi a palavra. Muito bem. Mas eu não sabia, esse Jorge que estava atendendo esse culto, que a palavra falou comigo, eu não sabia que o nome dele também era Jorge. Mais tarde, bem mais tarde, um ano ou dois depois é que eu fui saber, fui ver, falar, puxa, esse é o Jorge lá da palavra. O nome dele é Jorge, né? Então veja, a pessoa que eu sempre tive um carinho muito especial por ele por causa disso, né? Passou-se os anos, né? Eu fui encontrá-lo mais uma vez no posto de gasolina de um restaurante na beira da rodovia Castelo Branco. Estava viajando para Sorocaba e eu fui abastecer o meu carro. E veja, quem estava do lado ali abastecendo o carro também era o irmão Jorge. E eu reconheci, alegre, saudei ele com a paz de Deus, né? Ele falou, amém, irmão. De onde o irmão é? Eu falei a comunidade que eu frequentava, né? E ele falou, já estive lá, já preguei uma vez lá naquela igreja. Aí ele me convidou, irmão, já almoçou? Eu falei, não. Eu falei, irmão, vem comigo, almoça comigo, vem almoçar comigo. Eu, meio sem jeito, tal, aceitei o convite. E aí fui para uma reunião, sabe, os 40 mais velhos da congregação? Porque na congregação nós somos fatiados em grupos, sabe? Tem graus, né? Tenha 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, sei lá, eu chamo de a troika. São os que decidem todas as coisas dentro da igreja. Depois tem o grupo dos 12, né, imitando lá os 12 apóstolos. Depois tem o time dos 40, são os 40 mais velhos. Depois tem a turma dos 70, são os 70 mais velhos, tal. E depois vem a corriola toda, o restante, né? Eu fui parar no meio dos 40 mais velhos. Tinha seus Estados Unidos, Europa, várias partes da Europa. Lá no meio deles, né? Isso aí é uma coisa que marcou, sabe? Falei, puxa, onde é que eu fui parar para almoçar com toda essa gente aí? Bom, uma oportunidade também estive na casa do irmão Jorge, conversei com ele, né? Mas naquela época, eu nem sabia que ao lado tinha um templo da maçonaria. Sabe? Não sabia. Eu não sei se a casa onde eu estive com ele, naquela oportunidade, ela era mesmo ao lado do prédio da maçonaria, se era 1, 2, 3, 4, 5 casas distantes. Eu não sei, sabe? Não me lembro exatamente, porque nem sabia de maçonaria, nem estava preocupado com isso. Talvez a loja nem estivesse ali, nem existisse naquele lugar. Não sei. Não me ocorre nada a respeito. Bom, mas passou-se os anos, né? Eu descobri
no ano de 2000, que o ministério praticava listas secretas de ensinamentos, sabe? Veja, é o seguinte, graças a Deus eu conheço minha Bíblia, sabe? Eu li a Bíblia mais de 500 vezes. Hoje eu tenho dificuldade para achar uma porção da Bíblia, um verso, porque a congregação, por não dar muito valor ao texto sagrado, que a Bíblia diz, etc., eu até me afastei, mas eu lia muito a Bíblia, lia muito mesmo. E, bem, no ano de 2000 eu descobri que estavam praticando listas secretas de ensinamento, sabe? E por conhecer a Bíblia, como eu conheço, sabe, eu ficava chocado ao ver os irmãos fazer afirmações, sabe, com tanta segurança, mas afirmações absurdas, contrárias ao ensino das Escrituras, sabe, próprias de um fanatismo religioso, de uma cegueira espiritual medonha até satânica, diabólica. E eu falava, olha, irmão, é o seguinte, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina assim, assim, assim. Eu era agredido, sabe? Eu achava que a pessoa estava falando desta maneira, se manifestando desse jeito, por falta de conhecimento do que a Bíblia diz. Não é? Coitado. Certamente essa ignorância toda, veja que resultado produz. Mas eu estranhei toda a minha vida, são mais de 40 anos na igreja, na congregação, não ter um ensino a respeito, sabe, ninguém orientar as pessoas, combatendo estes erros absurdos, né? Essas heresias absurdas, né? Essas heresias eu menciono, você pode procurar aí na internet como 70 pontos heréticos da congregação. Eu achava que isto era resultado da ignorância que a pessoa tinha a respeito do que a Bíblia diz. Até que no ano de 2000 descobri que praticavam listas secretas de ensinamentos. Tá? Na congregação descobri que tinha duas listas. Uma para consumo geral, que era lida para toda a irmandade no final dos cultos, e uma outra secreta direcionada somente aos ministros da congregação, aos anciãos. E listas secretas cujo conteúdo não deveria ser dado até aos familiares conhecer. Se o camarada, o ancião, desse a conhecer o conteúdo da lista para sua mulher e seus filhos, ele seria expulso do ministério ou iria para a marca do pênalti na primeira oportunidade, um pontapé no traseiro e expulsá-los. Entendeu? Descobri isso no ano 2000, não, eu entendi a razão desses absurdos. É resultado de reuniões secretas e ensinamentos secretos passados aí nesta assembleia religiosa aí, com aquele título pomposo, Assembleia Anual dos Servos de Deus da Congregação Cristã no Brasil, aquele show de Hollywood, vai todo mundo lá nas rodoviárias, nos aeroportos, em caravana, buscar estes santos homens de Deus, para ficarem reunidos e decidindo coisas contrárias ao ensino da Palavra de Deus, ensino das Escrituras Sagradas. Entendeu? Então eu me manifestei contra estas coisas e comecei a divulgar isto. Foi assim que hoje você tem acesso a estas listas secretas de ensinamentos. Nós temos desde o ano de 1960. Deve existir outras anteriores, mas você pode verificar muitas das coisas que você sabe aí, que tem como verdadeiro, que são heresias, contrário ao ensino da Palavra de Deus, estão lá embutidas nessas listas secretas. Entre elas duas. Uma delas, a mais absurda, que Jesus Cristo não é Deus encarnado. Foi promovido a Deus, foi promovido a Senhor e Cristo depois da ressurreição.
Então, esses absurdos aí. E outras coisas mais, né? Bom, veja bem, mas sempre tive um carinho especial com esse nosso irmão Jorge, né? E foi-me dito que ele frequentava a maçonaria, o templo maçônico, entendeu? Que ele tinha lá no fundo do quintal uma porta secreta lá, uma passagem secreta, que ele entrava lá para atender as reuniões lá da maçonaria, entendeu? Bom, eu sempre pensei que isso fosse uma lenda, sabe? Fosse lenda, eu nunca acreditei nisso, tá? Eu até acho que não existia essa proximidade dos dois imóveis, a casa do Jorge e o templo da maçonaria, para ter uma passagem secreta ali. Eu nunca acreditei nisso. E nem acreditava que o Jorge fosse um homem ligado à maçonaria. Ah, é assim, é assim. Você vê, ó, o bicho tem nariz de porco, orelha de porco, pé de porco, rabinho de porco, grunhe que nem um porco. Você ainda fica perguntando, que bicho é esse? Que bicho é esse? Entendeu? Então estou vendo essas coisas todas acontecerem e sabedor que há ministros envolvidos com a maçonaria, tá? Mas não acreditava que esse homem fosse, esse Jorge fosse um líder da maçonaria. Bom, até hoje também não sei com certeza absoluta, porque isso aí é tudo muito enrustido, sabe? Mas os fatos, né? Os eventos mostram isso, mostram essa coisa horrível aí, que eu sou obrigado até a acreditar que esse camarada é um grão-mestre maçonaria envolvido com essa porcaria aí. Por quê? Porque houve uma série de escândalos aí no Ministério da Congregação. O Jorge se levantou contra o presidente da congregação, promovendo contra ele um julgamento criminoso, acusando o homem da prática de homossexualismo, sabe? Apareceram dois jovens aí, dois rapazes aí, acusando que o presidente queria ter relações sexuais com eles. Isso foi levado a julgamento, tá? E o Jorge aliciou um camarada aí do interior, aí um irmão lá do interior. Ele, o Jorge e mais o diácono, o tal do Jeremias, e deram 19 mil reais para ele dar um falso testemunho. Olha o que o camarada fala para ele. Ele falou, olha, você tem... Olha o que o Jorge falou para esse camarada aí. Olha só o que o Jorge falou. Falou, irmão, você precisa prestar um serviço a benefício da obra de Deus. O que é, irmão? Você precisa dizer que você parou de dirigir o carro para o irmão, porque o irmão se ajoelhou na sua frente e queria praticar a felação em você, sabe? Então você ficou indignado e nunca mais dirigiu o carro para ele, entendeu? E deram, e o cara foi e fez esse falso testemunho. A cabeça dessa gente, meu Deus do céu, o cara forja um falso testemunho a benefício da obra de Deus. Mas que Deus é esse? Meu Deus do céu, que absurdo! Pois é, deram 19 mil reais para o camarada, entendeu? Ele foi lá, deu seu falso testemunho. Tiraram o homem do ministério debaixo dessa acusação miserável, sabe? Demoníaca, diabólica. Tiraram o homem do ministério, desonraram o homem, a família dele, expondo essa família à humilhação. E toda a Irmandade foi atrás disso. Eu também acreditei. Eu fiz um pedido público de perdão para este irmão e para a família dele. Eu fiz um pedido público de perdão para este irmão e para a família dele. Porque, eu acreditava, eu acreditava no Jorjão. Tinha muita... Que é isso? Eu jamais imaginei que ele fosse capaz de fazer estas coisas. Bom,
Mas fez. Fez. Bom, veja bem. Eu até aí, sabe, estava acreditando na inocência dele, estas coisas todas, né? Na inocência do Jorge, né? Aí apareceu aí uma acusação, uma carta denunciando o relacionamento do Jorge com uma irmã. Bom, eu também achei que isso era lenda, sabe? Isso não era verdade. Entende? Até hoje também não tenho absoluta certeza disso, tá? Porque eu não vi esses fatos, né? Há uma carta aí, escrita por um irmão que, na época que foi denunciado isso aí, ele já tinha morrido também, estava morto, né? E... Bom, o que eu fiz? Olha, uma coisa que eu sempre admirei no ministério da congregação, sobretudo no irmão Jorge, é que, por exemplo, havia aí um julgamento, um tribunal na congregação para julgar alguém de ministério, né? Essa pessoa a Irmandade estava indignada com ele porque havia a acusação de que ele tinha praticado adultério ou feito outra coisa qualquer, né? E criava aquela situação, e ele dizendo que não e tal. Isso terminava numa reunião ministerial. E vai daqui, vai dali. E eu vi uma dessas reuniões, o irmão Jorge falou: irmão, a benefício da obra de Deus, irmão, renuncie o seu ministério. O ministério, irmão, não é seu. Ministério, o seu ministério de cooperador, de diácono, o seu ministério de ancião, foi Deus que lhe deu. Para que haja paz no meio da Irmandade, para que haja paz no seio da igreja. O irmão renuncia o seu ministério. Entendeu? Eu vi ele fazer isso para o camarada. E esse irmão de ministério teve tamanha humildade, sabe? Um caráter cristão, um amor à igreja, as coisas que ele aprendeu, que ele tinha como verdadeiro. Esta pessoa aceitou esse conselho, renunciou ao seu ministério, entendeu? Colocou-se na situação daquele que realmente houvera praticado o ato delituoso, entendeu? Não fez como todo mundo faz: não renunciei ao ministério porque eu sou inocente, eu não fiz nada disso e tal. Não, o cara humildemente aceitou aquele conselho e foi para o sacrifício. Ora, quando eu vi esse irmão Jorge aí, nessa situação, sendo acusado do ato de adultério, o que eu exigi dele? Eu não acusei ele, não levantei contra ele, nada. Eu exigi que ele renunciasse ao seu ministério a benefício da obra de Deus, como aconteceram com muitos no ministério. Pessoas, alguns eram culpados, estavam ocultando seu pecado e aceitaram sair, mas gente inocente, sabe? Gente inocente, como o irmão Julião lá da freguesia do Ó, entendeu? Não, o irmão Julião não, o irmão Chicão lá da freguesia do Ó, aceitou renunciar de seu ministério de ancião, baseado numa acusação que ninguém prova que ele realmente estava adulterando com a filha com uma jovem lá da família lá de um irmão, entendeu? Ele renunciou. O irmão Chicão foi lá pro calabouço, né? Pro porão lá infecto, apertado, imundo, aceitou como a situação dele, como se tivesse praticado realmente, fornicado lá e adulterado com uma jovem, né? Absurdo, absurdo. Mas existia essa acusação e o Chicão aceitou. Por que o irmão Cury, quando chegou a vez dele, ele não aceitou? Não quis. Não tem nada, sabe, de amor à obra de Deus, à igreja, as coisas de Deus, nada. Bom, tudo bem. Só que veja, quem se levantou contra mim? Quem é que se levantou contra este meu pronunciamento, querendo que
o irmão Jorge, para colocar paz na igreja, sabe? Acabar com essa guerra toda. O meu pronunciamento para que ele renunciasse ao seu ministério a benefício da obra de Deus. Quem se levantou? Rapaz, um capitão da serpente de bronze. Olha só o título que o homem carrega. Capitão da serpente de bronze. Pela madrugada. Um ancião. Maçom. Grau 25º. 25, grau 25. Se levantou contra mim para me ameaçar. Sabe? Mandou um camarada. Olha, um gigante. Homem com mais de 2 metros de altura. A mão dele, ó. A mão dele tinha quase uns 30 centímetros, entendeu? Se desse um tapa assim na minha cara, arrancava a cabeça fora. O cara passou, olha, 5 horas me ameaçando, 5 horas me ameaçando, entendeu? Amando esse falso profeta, filho do diabo aí, adorador do gadu, né? Para me ameaçar, entendeu? Olha, mas o que é isso? Bom, o fato é o seguinte, sabe? Eu preparei CD, vídeo gravado, denunciando o nome dessa cambada toda, sabe? Porque o nome desses vagabundos aí, falsos profetas, filhos do diabo, que estão no ministério, já a grande maioria é do conhecimento. Não foi a primeira vez que eles se levantaram contra mim com ameaças, sabe? Já tive 3 ameaças, tá? 3 ameaças. Essa aí, que eu estou contando agora, foi a 3ª, contra a minha vida, sabe? Entendeu? E provavelmente vou ter mais algumas ameaças por causa desse vídeo que eu estou fazendo. Entendeu? Mas não esqueça não, você pensa que você que está, ancião maçom aí, que você está vendo esse vídeo, você pensa que vai tocar em mim, vai continuar ameaçando. Você pode ameaçar, você fica à vontade, sabe? Mas fica sabendo de uma coisa, tá? Você só vai tocar em mim se isso for permitido pelo meu Deus, viu? Você só vai tocar em mim se for permitido pelo meu Deus. Meu Deus é Yahvé, Jesus Cristo, o Deus encarnado, tá? Se Ele permitir, entendeu? Você toca em mim, tá? Pode até mandar me matar, sabe? Entendeu? Aliás, até é uma bênção isso aí, sabe? Diz lá, o Senhor Jesus falou, aquele que perder a vida por amor de mim e da minha palavra, acha lá, vai encontrá-la. Eu vou viver com o Senhor Jesus por toda a glória, por toda a eternidade, na glória dele, entendeu? Então, não tem problema. Agora você se acha aí todo poderoso, porque é grau 25, agora talvez até você seja 26, 28, sei lá, entendeu? Você acha que você pode, você pode nada, tá? Fica sabendo que a mão de Deus vai te alcançar. Você pode até se esconder debaixo da cama, você viu? Vai pegar, vai buscar você lá embaixo, tá? Não adianta, se você for à justiça por causa disso, tal, chamado num tribunal, não adianta você falar, ó, como é que você faz lá? Hein? Põe a mão assim em triângulo e tal, atrás da cadeia, socorro, juiz, me ajuda, ele pode até te ajudar, viu? Você sair inocente, viu? Se você ser declarado inocente, sair fora, entendeu? Mas eu tenho seu nome, hein? Você, mineiro, eu sei quem você é, viu? Fica frio, não esquenta a cabeça comigo, tá? Não vai adiantar, você é assim, juiz, seu juiz, ó, eu sou inocente, põe a mão assim formando um triângulo lá, e aí o juiz maçom aí vai inocentar você, porque o meu Deus, meu Deus, esse aí que não é o Jabulon, viu? Vai pegar você até debaixo da cama, tá? Porque, esteja seguro, vou entregar você nas mãos dele. E as consequências são terríveis, sabe? São terríveis.
Em novembro do ano passado, 2011, está fazendo um ano mais ou menos, se levantou um camarada contra mim. Fez um vídeo desmoralizante, mentiu do princípio ao fim. Eu nunca vi um camarada dizendo-se pastor de igreja, pastor de almas, mentir com tanta facilidade, sabe? Foi pródigo na mentira. Me deixou muito indignado, me feriu profundamente. Eu passei 4 meses querendo responder esse camarada, mas não adianta você querer responder. Você vai responder, pô, o cara mentiu, você vai ficar se explicando? Eu não queria responder, eu não queria mesmo. Mas quando chegou lá para fevereiro, março, por essa época aí, eu queria tirar isso da minha cabeça. Eu entreguei esse camarada na mão de Deus, sabe? Porque a palavra de Deus diz, é Deus quem nos justifica. Entendeu? Eu queria me justificar perante isso, mas não adianta. Você vai falar alguma coisa, ele vai fazer outro pior. Foi o que Deus me dizia, o Senhor Jesus me dizia. Não responda que ele vai fazer pior. Porque o camarada não tem escrúpulos. Ele não se respeita. Sabe? Ele não se respeita, não tem respeito por si mesmo. Então não respeita a palavra de Deus, não respeita o seu ministério, não respeita a responsabilidade que ele tem lá no ministério da igreja dele, no meio lá da comunidade onde ele vive. Ele não tem respeito por estas coisas. Então o Senhor Jesus estava me dizendo, não responda, ele vai fazer pior. Mas aquela coisa, acho que o inimigo querendo que eu fizesse, eu não quis fazer. Segurei isso por 4, 5 meses, sabe? Quando chegou lá por março desse ano aqui, eu entreguei o camarada na mão de Deus, sabe? Que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Entregar na mão do Senhor, eu não gosto de fazer. Eu prefiro orar a Deus por ele, sabe? Aceitar a pancada, sofrer as consequências. Eu já fui ofendido ao longo dessas minhas manifestações pela Irmandade, muitas vezes ameaçado contra a minha vida, de agressão, de violência, um monte de vezes. Eu nunca fiz isso, sabe? Porque eu sei que a pessoa está fazendo isso no fanatismo religioso, na cegueira espiritual. A pessoa não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, então me agride, ofende, insulta, maltrata. Chega a praticar crime. O camarada invadiu a minha página pessoal, nas redes sociais. Invadiu as redes sociais das minhas filhas, dos meus genros, e coloca aí na rede social homossexuais nus com o membro ereto, sabe, como se fosse eu que estava colocando estas figuras, sabe? O sujeito é crente da congregação, vai lá no culto todas as noites, está lá, glória a Deus, e o cara fazendo coisas desse jeito. Mas nunca entreguei esta gente nas mãos de Deus, sabe? Porque eu sei que isso é terrível. Isso é terrível, sabe? Não é em março, mais ou menos, desse ano aqui, eu entreguei esse camarada na mão de Deus, sabe? E as consequências foram terríveis, sabe? Eu não gosto por causa disso. Foi como um trator para cima dele, teve tiro, pancada, coronhada, mulher no hospital, gente que estava dentro da casa dele sofreu, apanhou, bandido foi lá e fez uma desordem. Para esse indivíduo aprender, sabe, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Mas foi lá e tocou na vida dele, por quê? Porque o cara não quer saber de obedecer a Deus. A religião dele é de fachada, o coração não é convertido. Ele não está disposto a sofrer as consequências por amor a Jesus. Não está disposto a pôr a cruz nas costas e carregar. Quer ficar bonito na fotografia, quer crescer lá no ministério, ter mais dinheiro, poder, domínio sobre as pessoas. Quem sabe esse camarada não é maçom também, pau mandado lá por algum líder da congregação. Vai saber o que é essa tranqueira aí. Eu vi isso acontecer. Bom, o que eu quero dizer para você, seu sem vergonha, falso profeta, filho do diabo, canalha, congregação, não é lugar para você. Dá um fora, tá? Sai fora. E tem outra coisa.
nem tente vir para cima de mim, tá bom? Nem tente. Porque vocês, não é um só, não. Vocês, falsos profetas, filhos do diabo, eu estou entregando vocês nas mãos de Deus, tá? Fica sabendo que quem tocar num dos meus escolhidos é como se metesse o dedo na menina dos meus olhos, tá? Está na palavra de Deus. Você vai sofrer as consequências disso, tá bom? Então tá aí. Bom, então eu só posso concluir que o Jorjão é grão-mestre da maçonaria. Se tem passagem secreta lá na casa dele para entrar lá no templo da maçonaria, não sei. Tá? Se ele adulterou mesmo fio, eu não sei, também não quero saber. Mas o cara só pode ser da maçonaria. Pô, os maçons vieram aí defender o camarada. Né? E também, ó, o camarada é capaz de armar uma confusão dessa. Entendeu? Forjar um falso testemunho, dar dinheiro para realizar isso. Ó, o cara que deu o falso testemunho fez uma confissão escrita e registrou em cartórios, tá? Pedindo perdão à Irmandade e confessando o seu delito, a sua canalice, a sua covardia, fazer um ato tão imoral quanto esse. Tá? O outro, o Jeremias, quando estava à beira da morte, pediu perdão à Irmandade porque ele também se associou ao Jorge para cometer esse delito. Tá? Então, é isso aí. Isso aí são os frutos da maçonaria no seio da igreja cristã. Tá? São homens que não conhecem a Deus, não são nascidos de novo, são filhos do diabo, estão aí no ministério das igrejas. Não é só congregação. Maçonaria no ministério da igreja não é uma exclusividade da congregação, mas eles estão lá nos presbiterianos, nos batistas, nos metodistas, lá na Assembleia de Deus, eles estão em todos os lugares. O objetivo da maçonaria é, de princípio, destruir o cristianismo. Tá? O que detém a maçonaria até o dia de hoje é a presença do Espírito Santo na terra, no coração e na vida dos crentes verdadeiros em Jesus Cristo. Tá? Mas vai chegar o tempo em que eles vão nos perseguir e nos matar. Eles são o braço forte que vai colocar o anticristo no poder para ter um domínio universal, um domínio mundial. O anticristo dominar as nações na terra e perseguir o cristianismo e perseguir os judeus também. Né? Os judeus vão sofrer, a igreja, eu creio que a igreja, antes do domínio do anticristo na terra, a igreja vai ser arrebatada para a glória de Deus, não vai passar por esse processo tão terrível que é o da grande tribulação, né? Mas os judeus vão passar por isso, vão enfrentar o anticristo e vão sofrer terrivelmente. Mas no último momento, aqueles que eles negaram nesses 2000 anos, que é Jesus Cristo como Messias, eles vão se arrepender e o Messias vai livrá-los do domínio, do poder, da ação do anticristo, vai derrotar o anticristo, né? E a humanidade vai entrar no milênio, que é a sétima dispensação. Tá bom? Mas isso é escatologia, deixa para lá.